Ok, boa noite. Eu sou Miro Veloso e você está mais uma vez no seu podcast Mentalize. Hoje estamos comemorando 30 dias de um sonho que se tornou uma realidade na nossa vida. E para comemorar esses 30 dias, nada melhor do que ela que é a cara da festa, ela que é a cara das cerimônias, ela que tem tudo a ver, não é, com realizações. Então, nós pensamos muito e ninguém melhor para estar conosco do que a tão conhecida e famosa Manu Carvalho. Manu, boa noite. Prazer muito grande estar com você aqui. Nossa, mas o prazer é todo meu. Eu deveria ter trazido um bolo, fogos, balões. E aqui dá até para fazer um barulhinho, hein? Dá para fazer, não dá, mano? Gostei demais. Obrigado pelo convite. Parabéns por esse projeto incrível. Tô incrivelmente impactada, porque fez bem feito, né? E a gente precisa disso, de pessoas que façam as coisas bem feitas aqui na nossa cidade, para estar cada vez mais falando, para não deixar as coisas ficarem com a cara de quem não é daqui, de quem não está aqui, não vive nossa realidade, né? Ok. Manu, você viu que a gente não mora, a gente se esconde, né? E a gente está aqui no meio da selva, né? Da Mata Atlântica. Acho que vocês se acham, é diferente. Né? E para nós, na verdade, suas palavras não nos envaidecem, mas nos incentiva, né, a continuar com esse projeto, né, que é um projeto embrionário, né, acaba de nascer, e o nosso desejo é realmente fazer o melhor, porque nós acreditamos muito de que as pessoas merecem o melhor. E falando no melhor, nós trouxemos quem também sabe fazer o melhor. Mas a gente vai falar desse melhor um pouco mais tarde, né? Você vai em muitos podcasts por aí, e eu sei que a primeira pergunta que lhe fazem é: quem é Manu Carvalho? Eu não vou perguntar logo quem é Manu Carvalho. Eu quero saber onde nasceu Manu Carvalho. Ah, boa. Nasci em Itabuna. Olha só, Sou Papajaca. Eu sou de Ilhéus, Bahia. Tá vendo? Já Você éramos... Você ia pra minha praia pra melar todinha de farofa. Olivença eu ia. Olivença. E às vezes Canavieiras, que eu tenho assim umas leves lembranças da infância. Certo. Mas eu lembro da minha família indo pra Olivença. Depois eu morei em Tororó. E Tororó conheço. Morei em Itamaraty. Sim, Minha avó morava em Itamaraty. Conheço tudo. Pois é, estudei em Gandu. Olha, Gandu, a terra dos meus pais. Tá vendo? Então a gente já estava interligado. Mas eu morei em Feira de Santana também, em Salvador. E aí o resto é fora da Bahia. Não, morei em Itamaraty, eu falei, né? Qual o nome dos seus pais, Manu? Raimundo. Sim. Eu tenho dois pais, né? Um certo. que era meu pai biológico, Sim. que ele era de Itabuna, Binael. E Raimundo, que casou com minha mãe, eu era bem novinha, me criou, é pai do meu irmão também, é Raimundo. Raimundo era dentista, assim. Ele é a pessoa que eu tenho mais de referência, né? Certo. Da minha vida, assim. Ele morreu, eu estava com 17 anos. Manu, você veio para Trancoso, mas quanto tempo tem que você veio para aqui? O que foi que te trouxe para aqui? Então, eu vim a Trancoso há muitos anos atrás, adolescente, porque eu tenho boa parte da minha família já mora em Arraial há muitos anos, desde os anos 80. Meu tio, Júnior Careca, não sei se você conhece. Sim. Tem muitas primas, muitas tias, e minha avó morava em Vale Verde já. Eu vinha sempre nas férias. E eu lembro que eu cheguei procurando essa praia de nudismo, vim andando, só consegui ver Elba, de topless. Mas Elba pelada? De topless. De topless. Eu acho que eu tinha uns 15 anos na época, 14, por aí. Curiosidade de adolescente. Eu vim andando, passei pela Lagoa Azul. Certo. E vim até chegar aqui. Depois eu vim há uns 16 anos atrás, numa festa no Estrela d'Água. E já gostei, fiquei impactada, impressionada com aquilo, assim, mas não entendi muito. Sim. Né? Falei, não tem diferença nenhuma de Arraial pra cá e tal, certo. Porto Seguro. E aí eu fui embora, casei, fui embora, morar em Brasília. E aí eu quebrei financeiramente lá. Certo. Me separei do meu terceiro marido. Sim, sim. E fiquei meio sem destino, assim, sem saber o que fazer da vida. E eu vim passar o carnaval prolongado em Porto Seguro.
Nesse carnaval eu encontrei um antigo amigo, a gente começou a ficar, e quando eu vi eu estava apaixonada e vindo para cá o tempo todo. Manu, quando a gente fala de Manu Carvalho, a gente tem ouvido muito a questão de que Manu é uma mulher que se superou. Mas qual foi o seu primeiro negócio que você fez e que você diz assim, eu fiz e eu quebrei? Qual foi? Ave Maria. Fala pra nós. O primeiro, assim, quebrar, eu quebrei só dessa vez. Sim. Do restaurante japonês, né? Que foi quando eu vim pra cá. Ah. Os outros, eles não eram bem sucedidos, mas sabe aqueles negócios que você... O que era? Com o que você já mexeu? Ave Maria, melhor dizer com o que eu não mexi. Meu primeiro, desde de criança, eu vendia meus lanches na escola. Certo. Minha mãe fazia merendeira, né? Que a gente chama merendeira. Eu vendia e ainda tirava um pedaço. Então, tipo, eu vendia tipo pulseira de artesanato, assim, que fazia com as conchinhas, as miçangas e tal. Uhum. Depois minha mãe me ensinou, me colocou na autoescola, eu tinha 11 anos, mas eu já era desse tamanho. Então ninguém sabia que eu tinha essa idade exatamente. Certo. Eu peguei e fui... Aí eu lembro que eu vendia uniformes profissionais. Porque ela falava, vai e só volte com essa coisa. Eu comprava zíper, botão, tudo que ela era costureira. Até hoje minha mãe é costureira. E eu resolvi e voltava. Eu sei que eu tinha 14 anos e todo mundo pensava assim que eu já era a empresária. Aí meu negócio mesmo, primeiro foi uma loja de noiva, que eu engravidei de um rapaz, do pai de Chelson. Certo. Ele tinha... Do gigante Chelson. Do gigante, o pai dele, a família dele tinha várias lojas de noiva, de aluguel de vestido. Aqueles vestidos que você alugava, o terno, assim, todos iguais, basicamente. E aí, para puxar o saco da minha sogra, como eu já sabia costurar, comecei a fazer vestido de noiva também. Eu bordava, e quando eu engravidei, a gente foi abrir uma loja de noiva. Então, eu tive essa loja por uns 15 anos. Cheguei até em Eunápolis também, na frente da igreja católica ali. Só que ela não quebrou, nunca deu dinheiro, nunca foi um negócio bem sucedido. Sim. Mas era aquela coisa de vender o almoço para pagar a janta e vai, né? Matam 2 leões por dia. Certo. Como a vida da maioria dos empresários do Brasil. Vai pedalando e sobrevivendo. Mas quebrar mesmo, de fechar as portas e não ter nome para nada, foi um restaurante japonês que eu tive em Brasília, que eu comecei em Eunápolis, na garagem. O meu namorado fez para mim a comida, eu falei, isso dá para vender. Aí fiz um panfleto e vim distribuir na faculdade, e 15 dias a gente já tinha um delivery, o primeiro delivery de sushi de Eunápolis. Aí 1 mês, 2 meses depois, virou um restaurante na garagem, ali no Jardim de Eunápolis. Sim, eu conheço. E depois eu abri em Arraial, e juntei o dinheiro do verão e fui morar em Brasília. Eu tinha acabado de formar em Direito, me formei na Unisul e queria fazer concurso público. Então quer dizer que Manu é advogada também? Também. Eu fiz administração também. Olha aí, que maravilha. Eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre gostei de estudar. Nunca fiz exatamente o que meus pais queriam. Minha mãe queria que eu fosse médica. Mas aí eu fui ter filho primeiro, ganhei dinheiro, aí fui estudar. Porque eu sentia muita dificuldade de inserção, sabe? Tipo, já não tinha pais ricos. E eu tinha virado empreendedora muito cedo. Então, comecei a sentir falta de estudo. Isso era muito presente, né? No nosso tempo. Se você não fizesse uma faculdade, você não era nada, não ia ser ninguém, não tinha abertura. Então, a gente vivia com aquela dívida social. Na verdade, quando você fala sobre essa questão de que essa era uma realidade, eu estou com 5,3, né? E nós crescemos ouvindo os nossos pais dizendo assim, você precisa trabalhar para ganhar muito dinheiro, para ser alguém na vida. Ser doutor. Você concorda com essa coisa? Eu acho que essa coisa dos nossos pais terem nos criado e dizendo assim, vocês precisam crescer para ter alguma coisa na vida, eu acho que nossos pais se esqueceram de um detalhe, de que muito mais importante era você precisa estudar para você ser alguém melhor na vida, né, Manu? Primeiro. Porque tem muita gente que tem muita coisa, mas não é nada por dentro, né? É aquela coisa da inteligência emocional, né? Muita gente perdeu essa aula, esse momento. E principalmente na nossa geração. E está buscando agora ter esse equilíbrio emocional, psicológico, para poder lidar melhor com essa mudança do mundo. Porque a nossa geração, ela acompanhou muitas mudanças. Eu lembro do telefone rodando. Sim. Aí as pessoas escutavam na extensão.
Hoje a gente fala com o som do carro. Verdade. Liga para fulano de tal. O Bluetooth. Isso Bluetooth. No mínimo, assim, quando a gente não conversa com a inteligência artificial. Tô querendo desenvolver tal coisa. Ela conversa, eu tô fazendo aula de inglês com a IA. Sim. Então, assim, muita coisa mudou. Isso, assim, foi meio que pirando na nossa mente, né? Ter que lidar com os nossos pais e pegar essa transformação toda, ainda ser normal hoje. Manu, quando nós anunciamos que você viria aqui no nosso podcast, né, e sendo a primeira mulher a estar aqui, né, houve um rebuliço muito grande nas redes sociais. Eu recebi um monte de seguidores, fiquei feliz pra caramba, né, o podcast Mentalize, né, através do seu nome, mas eu recebi muitos elogios de pessoas dizendo que a escolha que fizemos foi uma escolha muito importante por sua história. É sua história que as pessoas que não te conhecem, que na verdade existem pessoas que nos conhecem de ouvir falar. Existem outras que nos conhecem, não é, de conviver com a gente. Eu lembro agora de um versículo bíblico de Jó, quando ele passou por toda a luta que ele passou e depois ele venceu. Ele olhou e disse para Deus: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, depois que Deus foi lá e restaurou toda a sorte dele. Então tem muita gente que ouve falar de Manu, mas tem muita gente que não sabe os perrengues que Manu Carvalho passou na vida. Tem muita gente que vê Manu hoje, mas não sabe quem foi Manu ontem. Então, conta para nós um pouco mais disso aí. Aí você veio para cá, sushi, pá. Vou voltar um pouquinho mais. Então, assim, eu trabalho muito. Minha mãe, ela me criou para trabalhar. Minha mãe teve uma infância muito difícil. Minha avó era semi-analfabeta. Minha mãe cuidava dos irmãos. Então, ela não queria de maneira alguma que eu tivesse aquela infância semelhante à dela. Então, desde criança, ela falava: você tem que trabalhar, tem que ser independente, tem que ter seu próprio carro, tem que ter a sua vida, ser uma doutora, não depender de ninguém. Quando você for sair, você tem que sair. Você vai no seu carro, seu marido no dele, porque se vocês brigarem, você vai embora no seu carro. Olha aí. Então, ela meio que me criava com muito medo de morrer e me deixar sozinha no mundo. E ela fazia de tudo assim para eu ser independente. Só que quando você vai crescendo e vai convivendo com outras famílias que são diferentes da sua, isso vai te causando uma certa frustração, ser tão diferente, né? Sim, e sim. Minha mãe, ela era assim, ela é até hoje sensacional. Você para conversar com ela, ela cala, assim, é daquela pessoa muito, que lê muito, muito culta e tal. A Chelsea até acho que puxou a ela, de inteligência, assim. Só que ela me preparou para um mundo que não era bem um mundo, assim, que eu acabei indo viver. Então, eu fiquei muito tempo achando que me faltava árvore de Natal. Sim. Porque minha mãe não parava de trabalhar para fazer o Natal. Ela trabalhava dia 24, dia 31, durante o almoço, Semana Santa. Não tinha aquelas coisas que tinha na casa dos colegas da gente de escola. Sim. Então, eu achava sempre que estava faltando alguma coisa na minha vida. E seu pai estava onde nesse período aí? Meu pai, biológico, eu tive muito pouca convivência. E meu padrasto, ele era dependente químico. Então, era bem complicado. Acho que por isso que minha mãe tinha tanto medo. Sim. Primeiro, porque eu não morava com meu pai. Sim. Segundo, porque meu padrasto tinha esse problema, né? Que naquela época era muito grave. Sim, eles eram tidos assim como lepra. Quem era viciado em droga naquela época não convivia, não era sociável. Falar hoje. Que era maconheiro era o pior título da face da terra. Assim, por isso que a gente mudou tanto de cidades, assim, porque logo minha mãe não queria mais. Começavam a excluir eu e meu irmão das rodas. Aí no colégio começavam a apontar a gente. Meu pai aprontava, gastava tudo e a gente tinha que ir embora. Aí minha mãe costurando, reestruturava toda a casinha, sabe? Ela alugava casa, começava a costurar e daqui a pouco meu pai estava bem de novo com o consultório, que ele era dentista. Só que vício, né? Doença. Hoje eu consigo entender que aquilo era uma doença. Mas na época eu lembro de várias coisas assim, uns flashes. E naquela época aquilo me marcou muito, assim. E aí eu trabalhava mais e mais, porque eu queria logo ter a minha vida, sair da casa dos meus pais e viver minha vida. E hoje eu entendo, assim, que minha mãe me preparou para um mundo e eu sou completamente diferenciada, porque eu sou muito corajosa. Tem outros irmãos, Manu? Só Felipe, que você conhece. Sim. Não, peraí, eu tenho um Felipe por parte de mãe. Sim.
Milena e André por parte de pai biológico. Uhum. E Sinara e Ramon por parte de padrasto. Ok. Olha, nós estamos conversando com ela, Manu Carvalho. E pelo que a gente vai entendendo, né, nós conseguimos ir vendo de que a vida dela não foi tão fácil desde a sua infância, né? Uma mãe que a amava muito, todavia se preocupava de que Manu fosse independente. Para ser independente, Manu tinha que entender que ela tinha que trabalhar para ser dona do seu próprio nariz, né? E tinha que encarar a vida. E sua mãe, logo muito cedo, mostrava para ela que a vida não era fácil, não era mole, a vida era dura. Manu, você então começa a seguir os conselhos de mamãe. Não era meu conselho, não. Ela falava, vai, só volte com isso resolvido. Volte com isso. Não teve aquele mimo todo de vem cá, é minha filhinha, meu denguinho e tal. Vá, se você não resolver, ninguém mais resolve. Por você é capaz, vá lá e só volte com isso resolvido. Ela me pedia um zíper 17 centímetros da cor tal. Aí se eu não achasse o zíper no armarinho, eu comprava uma roupa, desmanchava, arrancava o zíper fora, chegava para ela e falava, tome, entendeu? Certo. Eu não voltava sem resolver. E até hoje eu me cobro muito por isso. Eu acho que eu posso tudo, mas eu tenho que me puxar para a realidade e falar, não, você não é a Mulher Maravilha, calma, calma. Mas a minha mãe, ela foi assim, e aí até os 16 anos, quando eu engravidei, ela ficou meio revoltada comigo, óbvio, né? Ela trabalhou muito, me amou demais, assim. As pessoas que conviveram com a minha mãe, ela fala até que ela me amava mais do que a própria vida, assim. Que ela era... Como ela era uma criança infeliz, assim, triste, meio que... Não sei te falar, ela disse que minha avó era bem difícil. Uhum. Então ela pegou e colocou todo o amor que ela podia sentir por alguém em mim, entendeu? Tudo aquilo que ela não teve, ela quis dar para você. Exatamente. Então, quando ela engravidou, ela falou, agora eu não vou ser mais sozinha no mundo, agora vou ter minha filha. Então, assim, foi até difícil quando eu engravidei, a gente começou a brigar muito, e foi difícil eu entender que eu era um corpo e ela outro. Eu até falei isso para ela hoje de manhã, que isso aconteceu faz pouco tempo, porque eu até então não sabia quem era eu, que era minha mãe, sabe? Sim. Às vezes eu misturava minhas reações com a dela. De tão grudada que nós éramos, mesmo brigando, assim. Muito parecidas. Sim. E aí eu fui me tornando essa mulher meio corajosa, meio sem medo de ninguém, porque, em outras palavras, coloca o pau na mesa, dá a última palavra, bate com força. Eu enfrento... situações assim que depois nem eu acredito que eu tive coragem daquilo, sabe? Aí veio o sushi e você quebra com o sushi. Não, aí eu tive um bloco de micareta na micareta de feira, que foi o segundo maior do mundo. Você quase que montou esse bloco? No Guinness. Eu que montei, saiu com 7.800 pessoas. Eu fui sócia de Dilson Capetinha. Sim. Aí saiu com Pagodarte, Harmonia, Os Bambas e Guiguiguito. Carandiru Respeite, naquele tempo. No primeiro dia já mudaram o nome de Bloco é Bala para Anaconda, né? Ele era muito grande. Nesse dia eu não sabia fazer bloco de micareta, eu fiz porque a Dilson pediu para eu, através do meu network, que eu sempre fui assim, de fazer amizade com todo mundo, falasse com o prefeito de feira para pôr as bandas dele, a banda dele. Eu falei, não, vamos fazer nosso próprio bloco. E eu sei que eu vendi muito, 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 assim, um negócio impressionante. Eu não tinha a menor experiência. Eu lembro que no primeiro dia a gente não tinha patrocinador. No segundo dia, a escola procurou e comprou as laterais do trio, e a Ótica Diniz comprou... Velha Ótica Diniz. Aí eu saindo um dia com o trio e esqueci de fazer o descarte dos dejetos do carro de apoio. E foi transbordando tudo na avenida. Eu tomei uma multa. No segundo dia, eu botei uma menina menor de idade, o pessoal da Ótica Diniz pintou. Lembra que eles pintavam as modelos peladas? Botei em cima do meu trio uma menina menor, conselho tutelar, outra multa. Aí eu falei, não quero mais saber disso, não dá pra mim. O dinheiro que eu ganhar, vou ficar de multa, vou pagar multa. Mas foi um dos maiores blocos que o Brasil já teve. Então, tudo que eu sempre meti a mão assim pra fazer, eu me jogo de uma maneira como se eu não tivesse como voltar, sabe? É sucesso ou sucesso. Sim. Aí eu fui trabalhar num jornal, eu vi que o colunista social tinha saído para trabalhar no à tarde, no Jornal Diário de Feira de Santana. Eu falei, eu vou lá pedir emprego para substituir essa pessoa. Quando eu cheguei lá, o cara, mas você é jornalista?
já trabalhou em algum jornal? Não. Eu falei, não, mas eu acho esse emprego interessante porque coloca as festas, as pessoas, e eu quero esse emprego. E ele me deu. E aí eu comecei a fazer essa coluna social. Depois eu falei, uma coluna social é muito pouco, eu vou fazer uma coluna de arquitetura. Aí eu fotografava as casas e tal, e vendia o anúncio para as lojas de imóveis. Aí eu fiz uma coluna de vinho, de gastronomia, de moda. Virei diretora de marketing do jornal, foi o único emprego que eu tive, assim, para trabalhar para alguém. Ah, não, 2, eu trabalhei no Estrela d'Água também. Mas a carteira assinada foi só lá nesse jornal. Depois eu fui trabalhar, sempre tive a loja de noivas, de vez em quando eu fazia uns eventos de treinamento. Parecia que estava escrito essa coisa de casamento, de cerimônia já tava na sua vida, não é? Já. Porque lá em Eunápolis, uma loja de Não, e eu já fui casada 3 vezes, sim. Então eu já estava ensaiando o casamento dos outros. Que coisa, 3 vezes, com bolo, festa e álbum. Você estava competindo com o Fábio Júnior, então? Então eu tentei casar com ele, mas eu só vim ter a filha dele agora. Até pedi, me apresenta pro seu pai. Foi. Manu, a gente sabe, sim, aí você quebrou. Quebrei, mas assim, quebrar desse jeito, assim, foi no sushi, foi terrível, vou chegar lá. Certo. Aí eu fui, casei, tive esses negócios todos em Feira de Santana e casei com o procurador da República, que eu paguei a inscrição do concurso dele. Não é boba não, hein, procurador da República. Não era procurador. Ah, não era ainda. Você que pagou para ele estudar. Eu tive ele estudar, quando ele passou, a gente casou, foi morar em Foz do Iguaçu. Não deu muito certo, porque a gente se entendeu muito bem. Eu voltei para Feira de Santana e continuei na faculdade de Direito. Aí foi daí que eu vim para Eunápolis, porque não consegui, depois de ter morado lá, casada e tal, todo mundo cobrava muito. Como você paga aquele homem, não sei o quê, poderoso, um salário de não sei quantos mil. Aí eu falava, quando eu tiver a idade dele, eu vou ganhar mais que ele. E a cidade super me julgando, porque eu tinha largado um partidão. Sim. E eu sempre fui daquela teoria de que eu posso fazer o meu, sabe? Não preciso de homem nem de ninguém para me dar nada. Minha mãe sempre falou que a mulher que tem 2 mãos e 10 dedos não precisa de homem para nada. Você acha que esse temperamento seu, essa coisa de querer fazer e acontecer, você acha que essas foram as dificuldades no relacionamento? Você era para frente e a gente sabe que naquele tempo o machismo era muito mais forte. Não, né? Mas não foi esse exatamente o problema. Pode puxar aqui. Pode, sim. Foram 2 coisas. Uma foi isso, óbvio, de eu achar que... O seu ímpeto, né? O mindset das mulheres de antigamente era para suportar qualquer coisa do marido. Sim. E minha mãe já me fez diferente, né? Já veio me criando ali. Não aguente isso, nem aquilo. Seja independente e tal. Mas a outra coisa é que eu também busquei muito um pai nas minhas escolhas. Ok. E a partir do momento que eu resolvi isso, as coisas ficaram mais claras para mim, sabe? Então, eu acho que foram esses 2 fatores. Quando você fala sobre isso, você me faz lembrar o que Freud dizia, que muitas mulheres, né, procuravam em seus relacionamentos o seu pai. Mas quando você diz assim, quando eu descobri isto, né, você encontra a cura, certo, para essas questões dos relacionamentos que não dava certo, né? E isso aconteceu comigo aqui em Trancoso, depois de ter casado 3 vezes. Eu morei junto outras vezes, que eu não estou contando aqui igual nessas 3. Certo. Mas eu tive um final de um relacionamento bem traumático, que ele terminou comigo. Eu já morava aqui, tem uns 3 anos isso. Eu ia operar de um tumor no pescoço. 5 dias na frente, eu ia ficar na casa dele, lá em Belo Horizonte. Ele era a minha rede de apoio e ele terminou comigo por chamada de vídeo. Meu Deus. Eu peguei o avião, fui, aluguei um Airbnb, fiz a minha cirurgia. Meu irmão e minha cunhada foram de carro. E tudo na cidade me lembrava ele, que eu passei 3 anos indo para lá. E depois desse dia, eu falei, eu não vou voltar. Não, eu tentei conversar com ele, não teve conversa. Ele me mandou minhas malas, minhas roupas estavam na casa dele, pelos 3 anos. Mandou pelo meu melhor amigo, o melhor amigo dele. Eu até sentei em cima dessas malas e tirei uma foto
e falei, quando eu estiver curada, eu vou levar a Lulu Santos, porque eu falei, agora pelo menos eu tô voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Por isso que eu fiz o show. Yeah. Aí eu falei, Marcel, pelo menos dessa vez eu tenho uma casa para ir, que nos outros divórcios eu ficava morando no carro, morando de favor na casa dos outros, eu dormia, voltar para minha mãe. Já morou dentro do carro, mano? Já. Várias vezes, assim, de não ter para onde ir, de não ter comida em casa. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa que acredito que vai dar certo. Você ficava de olho, você mostra que você não ficava focando nos problemas. Você nunca focou, pô, tá mal, a coisa tá difícil aqui. Não, o difícil vem para que você um dia consiga ter algo de forma mais fácil. Eu não foco no problema, eu foco na solução. Sim. Ontem eu até estava falando com o Gabriel, que assumiu o bar das meninas, eu falei, a gente foi melhor do que o último. Eu falei, eu não quero saber do que foi ruim. Eu quero que você foque na perfeição. Isso. Olha lá na frente, o que foi ruim, já foi ruim, não é referência pra gente. Ser um pouco melhor que o ruim, nunca foi minha opção. Sim. Então eu sempre olhei pra frente, não, vamos recomeçar, recalcula a rota e vai, olha. E eu tive realmente uma infância diferente, complicada. De muito trabalho. Muito. Mas assim, agora minha mãe, a gente se entendeu que quando eu entendi, quando eu descobri isso na terapia e tal, eu fiquei meio revoltada. E agora eu agradeço a minha mãe por ter me criado como ela me criou, sabe? Porque eu me sinto diferenciada e pronta para encarar qualquer situação no mundo hoje. Quando vem qualquer problema, eu falo, ok. Isso é muito importante quando você diz, Manu, que hoje você entende, né, tudo aquilo que sua mãe fazia com você, porque tem muitos filhos que nesta hora estão assistindo a esse podcast e não estão entendendo seus pais. Então me liga. Então, alguns anos depois, hoje você entende o não da sua mãe, hoje você entende o vai estudar, hoje você entende o você tem que ser independente. Talvez naquele tempo você queria um dengo, queria um colo, queria uma zona de conforto, não entendia, mas hoje você é grata à sua mãe. Eu não só não entendia, como até pouco tempo atrás eu não conseguia entender e nem aceitar a minha mãe. Mano. E tem muito isso pouco, então te doía muito? Muito, porque eu não queria... a gente teve brigas muito, muito difíceis, assim, mas... eu fui em busca, sabe? Depois que terminou esse relacionamento, foi como se ele tivesse me empurrado da falésia da tartaruga. Sim. E aí eu fui me batendo ali. Quando eu tava chegando lá embaixo, eu aprendi a voar, sabe? E aí levantei voo, assim. E hoje eu me acho completamente resolvida. E tava nessa questão de procurar o pai, de aceitar um monte de coisa, de idealizar uma família. Quando eu entendi que o meu pai biológico, ele me amava do jeito dele, ele foi fraco e não enfrentar a família, porque ele tinha outro relacionamento e deixou minha mãe, ele era bem mais velho que minha mãe. Depois o meu padrasto, ele era doente, ele me amava do jeito dele. Do jeito dele. Eu peguei a minha vida e fui atrás, né, para entender todos os motivos. Por que seu pai era assim? Tinha esse motivo. Por que sua mãe agiu assim? Tinha esse motivo. E eles deram o melhor naquela época, de acordo com a possibilidade deles, entendeu? Sim. Na hora que eu fui entendendo e processando, falei que eu fui curando essas feridas. Hoje eu acho que que graças a Deus foi desse jeito. Então veja, Manu, quando você fala sobre isso, o que eu fico aqui pensando, o quanto que mágoas, o quanto que ressentimentos, o quanto que a amargura trava o desenvolvimento. Travam o desenvolvimento da vida da gente. O sucesso. Trava você ser bem-sucedido, trava você desenvolver uma família. Muito importante. É até bom olhar para a câmera, para as pessoas prestarem atenção. Assim, tá aqui. Entender, não é que seu pai, sua mãe não te amava, ou era ruim, ou não queria o seu melhor. Eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época. Da mesma forma que amanhã, Chelson também vai entender o meu comportamento em determinados momentos. Sabe? Então você só vai entendendo com o passar do tempo. Outro dia eu entendi muito, assim, claramente, que entender sobre você mesmo é importante para que você entenda sobre pessoas. E como que você vai gerir uma empresa, como a nossa hoje, um grupo, que somos 11 CNPJs? Como eu vou gerir pessoas, empreender,
desenvolver mão de obra que a gente precisa. Eu não critico, eu treino. Eu chamo, você não sabe não, mas o que você gosta. Você se vê como. Se você não se sentir bem aqui, me fale em qual lugar da empresa você acha que eu posso te encaixar. Então, sempre abro portas, dou oportunidades, como eu tive um dia. Porque se Beth e Lelo não tivessem me dado um emprego há 11 anos atrás lá no Estrela, eu não estaria aqui agora. Então, a gente faz um resumo aqui, porque eu tenho muita coisa para falar contigo. Você quebrou com o tal do sushi. Quebrei e vim parar aqui. Aí você veio parar aqui. Beth e Lelo me deram um emprego. Quem foi Beth? Beth, a dona do Estrela d'Água. A dona do Estrela. Eu vim, eu trabalhei na praia, um dia fui ajudar. Sim. E aí tive uma ideia de criar a consumação. Foi eu que criei. Foi você? Foi você, então. Então foi você quem fez eu e minha esposa passar uma vergonha muito grande quando chegamos aqui. Eu posso te contar? Pode. A gente veio de Eunápolis, né? 12 anos de Eunápolis. E eu vim de uma falência. Eu era prestador de serviço da Petrobras, tinha 120 funcionários, eu tinha uma empresa de segurança, né, de vigilância patrimonial, com porte de arma, aquela coisa toda, e falimos, fomos pro zero. Já foi lá onde eu fui. Eu sei o que é isso, né? Cheguei a ter um passivo trabalhista de R$500 mil. E alguém um certo dia me trouxe aqui e tal, e disse, rapaz, esse ramo seu não tem aqui, bababá. A gente veio, beleza, que para resumir, eu quero falar sobre essa história sua, dessa invenção de consumação, não é? E aí eu fui dar um passeio com ela na praia. Aí me assentei num banco, certo, de uma barraca. Barraca essa chamada Uxuá. E aí vem um cara de lá para cá e olha para mim e disse, o senhor vai consumir alguma coisa? Eu disse, não, eu só estou sentado aqui para descansar um pouco, a gente está caminhando. Eu estava saindo de uma falência, chegando em Trancoso, e o cara olha para mim e diz assim, mas para o senhor ficar sentado aqui, o senhor tem que consumir no mínimo R$1.000. Eu olhei assim, eu não entendi nada, porque eu sempre ia nos restaurantes e sentava, comia se eu quisesse, bebia se eu quisesse. Naquele dia, eu tive que me levantar com a esposa, e eu olhei para ela e eu disse para ela assim, com lágrimas nos olhos, eu tive que me levantar e eu disse, um dia nós vamos ter um lugar aqui, uma sombra nessa cidade e a gente não vai passar mais essa vergonha que a gente está passando. Não é? E eu acredito que é isso, né, Manu? Aí você precisa olhar para as adversidades, para os problemas como você olhou. Você não focou neles. Aí você criou a tal da... Foi trabalhar com esse pessoal. Não, eu fui ajudar. E as festas começaram como? Não, eu estava ajudando. Aí eu consegui... Foi no ano que Neymar veio para cá. Aí Sim. eu colocava... Não, esse ano eu já estava trabalhando, não lembro. Eu colocava o nome Neymar e aí eu vendia em volta os guarda-sol por R$20 mil de consumo. Aí eu sei que eu quintupliquei o faturamento na época lá do dia de praia. Sim. No outro dia eu botava outro nome, aí aquela ponta lá que ninguém ia, chegava aquelas meninas bonitonas e tal. Aí eu falava, vou colocar lá. Que aí um outro tema. Eu vendo pode ficar à vontade. as gostosonas, aquelas malhadas e tal. Botava elas lá no fim da praia. Sim. Porque aí, eu vendia as outras pros caras que tivessem solteiros, né? Sim. Falava lá, olhava assim, viu um monte de mulher bonita. Do outro lado também, aí eu conseguia preencher a praia inteira. Então, assim, eles viram essa minha capacidade, e ela começou a me oferecer um emprego. Eu, não, sou empresária, eu não tinha admitido que tinha quebrado ainda, não. Sim. E eu tava ficando com o filho dela. Não, sou empresária, tenho um restaurante e tal e tal. Não demorou muito. Eu tive que vir de Brasília, de madrugada, aluguei um caminhão, tirei todos os móveis, porque os funcionários iam saquear. Eu fiquei com 33 processos trabalhistas e no total de 1,5 milhão de dívida. Meu Deus do céu. Meu irmão me deu o nome para poder botar... Eu já vi gente Felipe. dar um nome para abrir. Sim. Mas não dar um nome para ferrar, né? Sim. E Felipe me deu o nome e eu vim embora e ele falava assim... Nunca mais eu vou ter CPF nessa vida milionária. Eu falava, vai, porque a gente... Deus vai dar. Ele falava assim, só se nascer de novo. Eu falava, mas Deus existe. E Deus vai dar pra gente outro CPF, vai dar o nosso nome nessa vida ainda. E aí eu fui tão focada, né, atrás desse meu nome de volta, de ter... Sim. Nossa, faz muita falta, gente. Não sei como você ficou. Sim. Mas tudo meu era no nome de alguém. Era de do meu filho, do meu Sim, filho. do Porque seu Felipe filho. quebrou comigo lá em Brasília. Eu separei do marido, meu marido saiu, Felipe entrou na sociedade, só que ele rescindiu o contrato do ponto comercial. Eu não tive como renovar.
Já tava naquela... Nome sujo. Aquele buraco. Só compra se tem dinheiro. Nada de cartão de crédito. Eu não tinha onde pôr nada dos móveis que eu trouxe no caminhão. Descarregou em Vale Verde, na roça, e cobriu com uma lona. Coisas que eu ainda tava pagando do BNDES e tal. Aí eu comecei a trabalhar e eu abri um restaurante pequenininho em Eunápolis, ali do lado da Academia Vila, que era da filha de Luiz da Cabralha. Eu aluguei e comecei a trabalhar lá. Verônica? Aí Verônica alugou pra mim. Aí eu ficava 3 dias lá e 3 dias aqui, trabalhando no Estrela. Aí eu falei, eu não consigo acender uma vela pra Deus e outra pro diabo. Eu preciso decidir onde eu vou ficar. Eu fui assaltada. O cara chegou pra me assaltar ali no restaurante. Eu quebrei a long neck, que eu tava tomando uma cerveja, na cara dele. Aí eu falei, ele vai voltar. Eu vou embora pra Trancoso. Vim embora, postei no Estrela e eu ganhava R$4.000 na época. Pô, na época era uma grana, hein? Pois era uma grana, mas metade eu pagava a Etielson. Mandava para Etielson, que ele já estava fazendo faculdade, em Cruz das Almas. E tinha que pagar aluguel da casa, o sustento dele. Ele comia uma vez por dia, comia 1 quilo e tal de comida. E juntando tudinho certinho, dava R$2.000. E eu ficava com 2.000 para me sustentar aqui em Trancoso e pagar 1,5 milhão de dívida que eu tinha. Meu Deus. Eu falava, não vai dar. Eu conversei com ela, falei, olha, eu vou voltar a empreender, porque eu tenho um restaurante desmontado, embaixo da lona ali. Eu sei fazer sushi. Aí ela, não, vou dobrar o seu salário e te botar umas metas. E naquela época, Trancoso, depois do Réveillon, não ficava ninguém, tudo fechava. Tinha que esperar a próxima temporada. E eu comecei, em 3 meses eu já era gerente do hotel. Já era gerente geral. Não sabia nem o que era late check-out, nada de sistema, nada de hotelaria, nada de hotel de luxo. Eu comecei a estudar e ela me ensinava, passava a noite inteira me explicando coisas, durante o dia eu ia praticar. Eu voltava, ela me ensinava um monte de coisa e eu ia praticar. Logo eu virei gerente e eu fui buscar coisas que trouxessem movimento para a cidade, para ocupar os quartos, para que eu pudesse vender e ganhar comissão. Assim começou, então, e pagar. os eu comecei eventos. Tentando vender os quartos de Estrela. Sim. Só que logo eu resolvia tudo para a noiva, para que ela fechasse a hospedagem. Que legal. E resolvia de graça. Até que um dia uma noiva falou, eu não quero contratar outra pessoa para organizar meu casamento, porque você já fez tudo. Beleza, então para aí agora, Manu. Então a gente começa a entender quando nasce a Manu cerimonialista, a Manu organizadora de casamentos, fazia tudo de graça, fazia com muito amor, com muita perfeição, perfeccionista. Aí vem uma noiva e dá um estralo e diz, espera aí, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Não é? E aí você acordou e aí nasce a Manu Carvalho Eventos. A Manu Carvalho Eventos. Beleza. Dá uma paradinha aí. Você estava falando, do Manu, de mulheres bonitas. Rapaz, eu fiz uma postagem aqui, né? Essa postagem sua aqui. Se eu colocar aqui, sai, né, Jussil? Olha só o que esse cara falou de você. Ele mora lá em Ilhéus. Ouve aqui. Aê, Titio. Peraí. Calma aí. Aê, Titio. Parabéns. Quem que é essa gata aí? Mulher bonita da briga. Você viu o que ele falou? Quem que é essa gata aí? Que mulher bonita! Você... Fala pra ele, tá assistindo, tô na pista, hein? É meu sobrinho, hein? Sim, não, mas é meu sobrinho. Você viu aquela moça que fez a propaganda falando de você, não? Vi sua filha, né? É minha filha. Fiquei sabendo, nossa, um fenômeno, menina. Ela ficou feliz que você ligou, você falou com ela e passou a seguir porque ela postou, não sei, eu achei ela um talento, né? Não ela sabia é blogueira, que ela né? Ela é blogueira, né? Eu não sabia, na hora que ela falou, eu falei assim, nossa, você é muito boa e tal. Só que na correria do dia a dia, eu tava com minha mãe no médico, aí minha mãe, nossa, que menina é essa? Quem é? Eu falei, não sei, ela fez o vídeo aqui, eu achei incrível, depois eu vou... Olha, eu fui seguir, mandei, porque eu gosto de... Obrigado, você deu um incentivo a ela ficou muito feliz. Ela me ligou só pra falar. Isso é muito importante, sabia? Ela falou, pai, a Manu ligou pra mim, ou a Manu falou comigo aqui, né? Veja que massa, né? Não, ela é maravilhosa, mas tem que puxar, né? Tipo, a comunicação. Obrigado. Não, e a beleza também, né, Manu? Porque ela é bonita, o nome dela é Linda Liz. Porque quando ela nasceu, eu olhei pra ela, eu achei a minha cara. Sei. Aí eu botei o nome Linda. E Liz vem de flor de lis. Linda porque parecia comigo, né?
Sei. Então eu botei Linda Liz. E a comunicação, ela é apaixonada. Fez 2 faculdades e hoje vive, ela é blogueira. Muito né? boa. Ela cuida, o nicho dela é cabelos, né? Tudo sobre cabelo, né? Eu vou olhar mais. Dá uma olhada nela, lá ela vai gostar muito. Então, nós estamos hoje com o Manu Carvalho aqui, estou muito feliz por isso. Né? Manu, então, acende uma luz, Manu começa a fazer as festas, as coisas começam a acontecer e você começa a pagar suas dívidas. Demorou. Sim, claro. Demorou, mas... Mas pagou. Paguei, eu já estava terminando de construir minha casa já, e quando eu quitei tudo todo final de ano eu ganhava um dinheiro, então eu ligava pros que eu devia de trabalhista e tentava acordo, né? Acordo. Aí fui pagando, depois paguei banco, por último eu comecei a pagar os impostos, que saiu o refis. E eu ainda tenho uns anozinhos, até hoje eu pago imposto de uma empresa que quebrou há 11 anos atrás. Sim. Mas estou pagando, assim. Quando você fala isso, Manu, as pessoas pensam que depois que a vida melhora, que você dá a volta por cima, as coisas ficam fáceis, tudo fica fácil. Nunca fica fácil. A diferença é que o seu difícil muda. Sim. Você vai sendo preparado, né, pela vida para encarar outros difíceis, outros horizontes, outras coisas. Nada nunca fica fácil. Hoje acordei com um monte de problemas, vou dormir com algum problema, mas tudo vai da sua percepção, né? Sim. O que é problema? Sim. Eu enfrento os meus problemas, eu vou, falo, respondo. Tenho até que uma pessoa que eu preciso falar hoje quando eu voltar para casa, às vezes aperta muito, às vezes você pede socorro aos amigos. Sim. Não muda, assim. O mundo, ele só muda a proporção das coisas. Hoje eu não tenho medo de dever 1 milhão, mas daquela vez eu achava que eu nunca mais ia voltar, tipo. Houve algum momento em que você pensou que não ia se levantar? Não. Manu? Nunca. De você parar assim e dizer assim, acabou? Nunca pensei que eu não ia me levantar, nunca pensei que o meu problema não ia ser resolvido. Quando eu tive doente, que fiz essas 4 cirurgias, eu nunca pensei que o médico falava, você vai ficar paraplégica, você pode ficar paraplégica. Eu falava, mas eu não posso viver com essa dor, né? Então bora, e eu espero que você faça um bom trabalho. Manu, tem um monte de gente agora empreendendo, muitos empreendedores que quebraram, estão desanimados, estão pensando em parar. Aqui nessa câmera, o que você diz para eles? Olha meu exemplo. Eu não tinha dinheiro para comprar comida. Meu filho foi uma vez me visitar. Tinha um creme crack, um resto de creme crack e uma mostarda de Dijon, porque eu gosto de tudo diferenciado. Outra vez uma amiga me levou para pintar o cabelo. Eu lembro como se fosse hoje, que tinha 4 dedos. Eu era muito loira de raiz, eu não tinha R$20 pintar o cabelo. E hoje eu vou onde eu quero, no mundo inteiro. Eu compro a roupa que eu quero, a bolsa que eu quero. Isso falando da parte material, mas para mim a maior vitória foi a minha casa, minha primeira casa própria. Ter plano de saúde, você saber que vai passar mal e pode ir no hospital. Ter plano de saúde para mim era uma coisa assim de outro mundo. E outra coisa, toda vez que eu abasteço o meu carro até hoje, eu agradeço a Deus. Quando eu vejo que eu não vou ficar sem gasolina. Por que essa coisa de abastecer o carro? Porque eu já fiquei muito sem gasolina. O povo fica buzinando atrás, voltando da faculdade. Meu carro já ficou preso em Eunápolis. 6 meses o Pitbull prendeu. Lembra do Pitbull? Velho, Pitbull. Ele não perdoava nem a mãe, nem o pai dele. Não, 6 meses preso, eu passava para ir para a faculdade, eu passava e o carro lá, eu pedia. Uma vez eu tive um pega com um Pitbull. Quem não teve, que morou em Eunápolis e não teve? Eu acho que ninguém. Uma vez eu tive um pega porque ele estava com o carro dele num lugar que não devia, né? E ele parou um carro da empresa minha, estava tudo ok, né? Mas ele procurava. Nesse dia ele estava de folga, né? Tal, pai. Eu acho que ele tinha tomado eu acho, né? E aí quando ele parou o carro, os funcionários me ligaram e disseram, patrão, vem aqui na polícia aqui, rodoviária aqui, Pitbull prendeu o carro. Eu olhei para ele e disse, esse dia você estava parado no lugar errado, certo? Está certo e solta meu carro,
Porque senão, a partir de hoje, onde você estiver, eu vou te filmar. E a gente teve um pega feio. Ele era problemático. Era o homem mais não sei, era o homem mais temido da Polícia Rodoviária Federal. Né? Do Brasil, seu o Pitbull. Manu, a gente percebe que você não buscou atalhos para vencer na vida. Existem pessoas que buscam caminhos mais fáceis que aparecem. Existem pessoas que no desespero, não é, querendo novamente ver seu CPF limpinho, ver seu nome, não é, legal, ver aquele cartão de crédito voltar, algumas propostas aparecem, atalhos, um outro CPF falso. Você foi tentada em alguns momentos a estas coisas? Não, porque... Ou só acreditou na força do trabalho e da sua capacidade? Na minha capacidade, na força do trabalho. Porque mentira gera mentira, você tem que criar sempre uma mentira para sustentar a mentira. Uhum. Então, minha mãe sempre me disse, quem mente vai ter sempre um trabalho para sustentar aquela mentira. Mas quem fala a verdade vai sofrer uma vez só, né? Vai ter aquele problema ali por ter falado a verdade. E eu sabia que ia dar certo. Eu não sabia que eu ia chegar tão longe. Você começou a fazer os eventos e deu um boom. Mas eu trabalhava muito, Sim, Miro. claro. E eu sempre sou uma pessoa que vou sempre enxergar a oportunidade. E essa pessoa que está aí quebrada, ou não está olhando em volta, não está observando tudo que acontece em volta dela. Porque sempre há uma oportunidade. Sempre tem uma luz. Sempre tem. A pessoa precisa estar aberta a enxergar. Eu primeiro comecei a fazer os eventos, aí logo eu tinha 17 eventos no ano seguinte. Quando comecei a fazer, eu cheguei a fazer 4 eventos numa noite aqui ao mesmo tempo. Então ficava eu em um... Aí você começou a receber celebridades. Porque eu comecei eu fazia um casamento que vinha um cantor. Aí esse cantor, eu alugava a casa. Teve isso também. A pessoa começou a me perguntar, me indica isso, me indica uma casa, me indica uma pousada. Eu falei, eu vou abrir uma agência de viagem. Sim. Aí eu abri uma agência de viagem, certo, que vendia o aéreo, o transfer, alugava a casa ou a hospedagem em pousada. E aí ganhava dinheiro de todos os lados. Aí depois eu montei uma equipe de cabelo e maquiagem. Então eu agendava o cabelo e maquiagem para as pessoas. Aí vendia passeio de helicóptero, de lancha, de quadriciclo. Depois disso, na pandemia, eu abri a adega de bebida. Sim. Então, a bebida... tinha um casamento, eu comprava o resto de bebida e ia guardando em casa. Na pandemia, eu fiquei sentindo falta de um negócio de prateleira. Sim. Porque parecia que os eventos não iam voltar nunca. Sim. Eu peguei essas bebidas que eu tinha em casa, mas as bebidas dos casamentos que iam acontecer, que o povo mandava tudo pra mim, e abri a loja com tudo emprestado. Prateleira, bebidas, e tinha pouca coisa nossa. Hoje a adega já é uma das maiores vendedoras de champanhe do Brasil. Tipo, maior vendedora de B2C, né? Para cliente final. Porque a gente consigna. Então a pessoa vem casar, eu coloco a bebida toda, ela só paga o que ela bebe. Não tem a preocupação de ter que faltar ou sobrar, entendeu? A gente dá aquela garantia. Você acha que são essas coisas todas que você junta, esse aglomerado todo, que faz com que quem vem e te contrata diz assim... eu não preciso me preocupar com nada. Exatamente, mas eu criei o meu ecossistema de empresas, mas eu não excluí empresas que não eram minhas. Para mim, o importante é que tudo funcione. Então, eu ajudei muita gente também em seus negócios a prestar serviço, a melhorar, a atualizar. Ajudei com Instagrams. Eu fiz muitas feiras pelo Brasil, que eu banquei o stand, eu ia atrás de gente para pagar e botava Trancoso por Manu Carvalho. Tipo, Manu Carvalho não era ninguém, né? Quer dizer, era alguém, mas só pra mim, né? Não era ainda. Depois de ter quebrado, depois de ter aberto tantas empresas, depois de ter vendido vestido de noiva, ela vendeu sushi, ela foi funcionária, foi CLT, mas hoje é uma grande empresária, uma grande empreendedora, uma visionária e que hoje nos dá a honra de estar no simples estúdio, não é, do Mentalize. Nós temos uma surpresa para você. Mas peraí, esse simples aqui é o sonho de muita gente, sabia? Inclusive eu adoraria ter um desse em casa. Mano, mas você não quer que no estralo você compra isso. Não, porque nem tudo é sobre comprar. Dinheiro hoje não é mais seu problema, né, Manu? Não. É a solução para tudo. Mas dinheiro assim. Nunca foi problema para ninguém, é sempre a solução mesmo. Tudo depende do lado que você olha. Como é que tá aí aquela surpresa que a gente preparou? Olha, o sonho das pessoas é vir para Trancoso, né? Casar em Trancoso. Mas você conseguiu
fazer com que não somente as pessoas desejassem casar em Trancoso, mas desejar casar em Trancoso, e que tudo isso fosse feito por Manu Carvalho, não é? E nós conseguimos aí algumas pessoas que mandaram um recado para você. Vamos ver? Sério? Vamos lá. 11 dias pro casamento. E onde é que eu tô? Em São Paulo, fazendo um curso. Pensa num noivo tranquilo tá aqui. Passando para agradecer, Manu. Só você mesmo para pegar essa data tão especial e transformá-la em mágica. Obrigado, meu amor, do fundo do coração. Ai, que demais. Doutor Rodrigo, né? Doutor Ai, um dos casamentos mais importantes, assim, que eu vou fazer, né? Eu e o Gabriel, porque... Como é que você se sente vendo isso aí? Eu fico emocionada, porque uma coisa é você fazer pro turista, né? Lá de fora, que vem, te contrata como um produto, uma pessoa... Eles me escolheram, porque eles estão aqui, eles moram aqui. Eu tô vendo que você se emocionou, os olhos estão cheios de lágrimas. Porque eles são muito especiais. Eu sempre olhava ela chegando no quadrado, na motinha dela, depois eles namorando. Anjinha. E eu falava assim, eu quero fazer esse casamento. No dia que eles me escolheram, eu nem acreditei, assim. Fiquei meio, será que é real e tal? Ô, Manu, mas dá uma paradinha aí. Quando você fala isso, me faz lembrar de uma coisa muito importante. É que as pessoas falam muito isso. Veja que você abre um salão de beleza, todo mundo vai frequentar seu salão de beleza, menos suas amigas. Veja que você vai abrir um podcast, todo mundo vai te dar valor, menos quem mora na sua cidade. Agora, veja que você conseguiu a dádiva de ter pessoas, a gente pode dizer que sejam nativas, que moram aqui, como o doutor Rodrigo, tendo a honra e dizendo ele que está extremamente emocionado de ter conseguido uma agenda contigo para você fazer o casamento dele. Então, uma coisa muito importante para todo mundo que trabalha, seja lá com o que for, é você ter o prazer de poder escolher o seu cliente. Sim. Eu acho que quando você pode escolher quem você quer trabalhar, você venceu na vida. E hoje, graças a Deus, no quesito noiva, eu já escolho. Quando abre a telinha, ela pensa que ela está me escolhendo, mas sou eu que estou escolhendo. Que legal. Se eu quero passar um ano da minha vida trabalhando com ela, falando com ela todos os dias, porque é o sonho da vida dela. Então vamos ver se você escolheu esse outro casal aqui que a gente foi lá, ó. Passando aqui para te mandar um beijo e agradecer todo o seu carinho, todo o seu suporte na realização desse sonho nosso. A gente está muito feliz de ter você contar com a sua ajuda nesse momento tão especial para nós. Maravilhosa, obrigado por tudo, tá? Estamos muito felizes e esperando esse momento maravilhoso. Tá chegando. Beijo grande. Ai, que lindo! E aí, você manda bem, não, quer ser meu sócio? Eu não mando bem, eu quero agradecer ao Gabriel que você contratou, certo? Não é meu sócio. Eu não poderia, isso que é seu sócio, eu não poderia deixar de agradecer a atenção que o Gabriel me deu, correu atrás, ele estava fazendo muita coisa, eu percebi isso, mas conseguiu esses dois vídeos dessas duas pessoas, desses dois casais aí, que estão assim extremamente emocionados. E quando eu vi esse casal aí, é de São Paulo, não é isso? Não, eles são de Vitória. De Vitória. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, rapaz, que negócio é esse, né? O pessoal vai gastar uma grana retada, porque para casar em Trancoso e esse evento ser feito por Manu Carvalho, tem que ter bala na agulha. Né? E ainda agradece, chama de Manuzita, o cara chama de maravilhosa. É surreal isso, Manu. É porque casamento é diferente de outras coisas. Você lida com sonhos, você lida com o momento mais especial da vida da pessoa. Sim. Você... É muita conexão, sabe? Muita empatia, assim. Muitas vezes eu viro a mãe, viro a sogra, tenho que ser a ruim da história com ela mesma, eu tive que jogar duro. Quando você fala isso, dá uma parada aí. Existe muita gente, Manu, que essa pergunta tá pronta aqui, né? Existe muita gente que, socialmente, para se dar bem, certo? São pessoas que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Existem muitas pessoas que querem socialmente se dar bem, falando somente as coisas que
as pessoas querem ouvir. Como é seu tratamento com seus clientes? Existe algum momento em que você olha para eles e fala aquilo que eles não gostariam de ouvir? Você não tem medo disso? Você faz isso? Em vários momentos. Inclusive, eu falo, se você me contratou para fazer o que você quer, eu não sou a pessoa certa. Você me contratou para fazer o que eu sei. E de trancoso, quem sabe sou eu. Rapaz, você é tirada, mano. Rapaz. Você se acha ou você tem certeza? Tenho certeza. Eu falo isso na palestra. Eu trabalho assim, eu coloco o melhor de mim. Eu estudo o local, a melhor forma de fazer, onde colocar o som, de forma que incomode menos, porque fazer casamento precisa da energia tá toda boa. Sim. Eu sou muito ligada em cuidar de tudo. E eu olho como um tabuleiro de xadrez mesmo. Tudo tá funcionando bem. Então, meus fornecedores são fornecedores há 10 anos, 6 anos. Eu acho, eles não só chegam lá, fazem a parte deles e vão embora. Porque eles sabem que eu penso, se a decoradora colocar cadeiras de uma forma que o garçom não consiga andar, eu vou tirar a cadeira dela. Sim. Então ela já sabe, o Manu não aceita tal espaçamento. Eu olho, o fio não pode estar desencapado, tem que estar tudo bem feito. Então, assim, é tudo, eu sou muito, quero entregar o melhor, eu não faço por fazer, eu faço com que aquilo ali seja uma experiência inesquecível. Sabe? Essa é Manu Carvalho, a pessoa que teve de volta a dignidade do seu nome, do seu sobrenome, ela que não focou nos problemas, mas sempre acreditou que a luz iria brilhar novamente, e hoje seu nome é uma referência e nós temos o prazer de tê-la aqui no Mentalize. Quero dizer para você que está assistindo a esse podcast, ainda não segue, não é, o nosso Insta, né? Segue a gente, @podcast Mentalize. Nós estaremos sempre aqui, né, trazendo pessoas que tem uma história bonita para contar, pessoas que, quando eu estava pensando nesse nome, Mentalize... Muito Manu, legal, viu? Parabéns. Eu percebi que as pessoas têm deixado de pensar. Tem horas que até essa coisa da inteligência artificial, em parte eu sou contra, porque estão pensando por nós, estão fazendo muita coisa por nós, os nossos filhos estão crescendo e sendo aprovados nas escolas, né, através de inteligência artificial, através de celular, e eu me preocupo com isso. Eu acho que a gente vai ter uma geração, não é, de um monte de jovens aí que não vão conseguir passar em concursos porque não se estuda mais, não se vê livro, né, não se mentaliza mais. Está tudo pronto e eles apenas recebem ali as informações. Então, alguém já disse que aquilo que você escreve, você consegue colocar em sua mente, certo? Mas aquilo que já está pronto, não é como você joga no HD de um computador, né? Então, meio que vai ficar vazio o cérebro humano e a IA cheia. Não é? Nunca tinha parado para pensar. Mas também tem um lado bom, né? Como sim, tudo na vida. Claro, tudo tem seu lado bom. Manu, quando que vai acontecer esses 2 casamentos aí? O de Anjinha? O de Anjinha agora, já no início de abril. De abril. E o deles é no final de abril. Esse casal, eles te conheceram? Ela foi por indicação. Por indicação. Hoje em dia a maioria já é por indicação, né? Indicação de alguma outra pessoa. Eu nunca fiz propaganda desde que eu cheguei aqui do meu trabalho. Desde o início, já foi um falando pro outro. Eu fiz assim as feiras, né? Que eu ia divulgar mais Trancoso como um destino completo para casar. Porque não é apenas um casamento, é um destino de uma viagem entre famílias e tal. Você faz o trem acontecer. Manu, eu sou casado no papel, né? Pode renovar votos. Me diga uma coisa, quantos anos da minha vida eu tenho que trabalhar para você fazer o meu casamento? A gente pode permutar. A gente permuta. Você vê, Nabila tem vontade. Ela falava disso, né? Que ela tem vontade de casar, assim, sabe? Fazer um casamento. Depois ela parou, meu cabelo ficou mais branco. Será que ela desistiu, velho? Não sei. Conheceu de verdade o produto. Pô, mano, tô te elogiando pra caramba. Hein? Você se arrependeu, minha filha? Não. No papel tá casada, mas você quer que Manu faça o casamento da gente? Aqui dá uma festa incrível, viu? Aí, ó. Pronto. O lugar a gente já não vai pagar. Manu, fala pra mim. 3 coisas. Alguém já disse que
A pessoa feliz, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa morar onde ela gosta, ela precisa fazer o que ela tem prazer e acordar ao lado de quem ela ama. Dessas 3 coisas, O que eu faço ou o que eu não faço? o que você faz e o que você não faz? Eu moro bem. Hoje, graças a Deus, minha primeira casa própria. Eu abro os olhos e agradeço quando eu vejo aquele teto. Eu já soube que sua casa é linda. Aham, sim. Bem bonita. Comprada com a madeira comprada na cama. Material de construção lá do nosso amigo, que é até bem inteligente. Gostei das colocações dele. Sim, sim. Eu acordo, moro onde eu gosto. Sim. Não acordo com quem eu amo, porque eu tô acordando sozinha, é uma pena. Ainda, por enquanto, né, Manu? Por enquanto, pô. E a outra Ó, eu coisa sou casamenteiro, hein, Manu? Eu já pensei em abrir uma agência de relacionamento, mas um negócio sério e tal. também já. Eu acho que eu vou começar a estar com você, pegar aquelas fotos que você me mandou. Quem sabe dar certo, hein, essa agência. Pois é, aí eu faço seu casamento. Não é? Pronto, vamos ver. Certo, aí você falou, você mora onde você gosta. Eu amo Trancoso também, é E- importante falar isso, que eu sempre volto pra cá com a sensação de... Eu fui é o lugar que eu dei certo, né? Que Sim. eu vivi em muitos lugares antes, desde a infância, a adolescência, depois a juventude, mas eu só dei certo aqui. Eu só fiz sucesso, ganhei dinheiro, consegui pagar minhas contas, ser independente, tudo aquilo que minha mãe preparou a minha mentalidade. Sim. Eu só consegui atingir aqui. Então, Trancoso me deu a minha vida. Eu sou muito feliz aqui. Eu vou para qualquer lugar e volto para casa aqui. Se eu não morasse aqui, eu não moraria em nenhum outro lugar do Brasil hoje. Olha só. Iria embora. Eu acho que é o lugar mais desenvolvido, de oportunidades, para pessoa que quer trabalhar certo. Não tem como dar errado aqui. Pessoa que é honesta, cumpre o que fala, assídua, sabe? Séria. Não dá errado em Trancoso. E a outra coisa é... Bom, fazer fazer o que tem prazer. Hoje em dia ainda faço muito mais do que eu tenho prazer. Aham. Mas a gente não só faz o que gosta. Sim, Isso é sim, muito- sim. É um mundo que não existe, eu acredito. A gente faz o que é preciso fazer, né? Muitas vezes o que é preciso fazer para viver num mundo que não é só seu, para dar certo. Pelo próximo também. Às vezes você deixa de fazer também o que gosta. Não acho que eu só faço o que eu gosto. Manu, a gente está sempre vendo aí nas redes sociais e, você com muita gente famosa e tal. E tem muita gente que... o papo aqui é reto, né? Eu já ouvi muita gente dizer assim, pô, aquela Manu é tirada demais e tal, e pá. Eu já achei isso de você. Mas agora eu tô percebendo que... Assim como tem muita gente que também não gosta de mim, né, pelo meu jeito, acha que eu sou brigão, birrento, que eu sou polêmico. E você nem é, né, amigo? O que você diz? Não sei o que eu sou. Você nem é briguento. Não, eu gosto de falar a verdade. Mas eu né? sou briguenta também. A gente briga muito mais por ideais e Sim, por coisas que acredita do que pela gente mesmo. Pessoas Sim. como eu e você. A gente Sim. briga muito mais pelo contexto, né? Pelo coletivo. sim. Eu brigo no condomínio, brigo na rua, mas não brigo Certo. por coisas minhas, assim. Hoje em dia não mais. Acho que não me lembro de ter brigado, só por homem. Tipo, marido, que aprontou, eu ia lá e batia na mulher, mas agora não mais também. Tem perguntas aí para Manu Carvalho? Como é que tá? O pessoal tá só assistindo? Tem uma galera aí, né? Manu, você falou que doutor Rodrigo casa dia... Agora, no início de abril. E o outro casamento quando que é? No final de abril. No final A de gente tem abril. bastante casamento esse Como é que mês. tá a agenda sua até o final do ano aí? Até o final de abril, acho que eu vi hoje lá no quadro, na empresa, são 6. É importante falar Até o final de abril tem 6 casamentos. É importante falar que Gabriel foi meu aluno, Sim. que agora nós temos o Instituto Manu Carvalho, que funciona lá na pousada, no Hotel Boutique Casa de Peraínda.
Sim. E O que esse instituto faz? o instituto foi, eu lancei um curso online, depois que eu comecei a dar as palestras pelo Brasil todo. Sim. E eu lancei um curso de produção de eventos. Aí não só o Gabriel, mas tem outras pessoas daqui de Trancoso que fizeram. E Gabriel, como a gente começou a trabalhar, e os outros, inclusive, já abriram empresa, já estão executando eventos. E daí eu resolvi criar o instituto, mas é um instituto privado, onde eu pudesse melhorar a mão de obra. Não só ensinar sobre eventos, mas sobre hotelaria, turismo, marketing e deixar minha contribuição, né? Eu acho que o empresário reclama muito, mas não faz nada. Certo. Quando você vai fazer essas palestras, qual é o nicho dessas palestras? Então começou muito sobre eventos, só que quando as pessoas começaram a ver muito minha história, viram que era muito sobre empreendedorismo também, sobre coragem, superação. resiliência, superação. Então hoje eu já falo para outros nichos também. Agora eu estou lançando meu livro, né? O nome Olha só. Eu fiz em comemoração aos meus 10 anos aqui. O nome é Trancoso, o Manuscrito. Olha só, que legal. Vai contar um pouco da minha história, de que eu cheguei, como eu cheguei aqui, tanto que eu devia. É uma coisa que é importante saber, você saber, assim, eu contar para as pessoas, é que eu não fiquei no universo casamento, que às vezes a pessoa chega num lugar, estaciona ali e não olha mais nada, né? Sim. Eu fui atrás daquela festa gay que eu fiz aqui há uns anos atrás, que trouxe 4.000 pessoas, que teve show de Ivete, Cláudia. O pessoal tomou conta da rua aí da cidade. Tipo, ficou tudo colorido. Eu fiz aquela festa, eu ia atrás de coisas para movimentar a cidade. Sim. Independente de ser para movimentar só o meu trabalho. Eu pensava em coisas que fomentassem a economia. Manu, quando houve aquele problema da proibição dos casamentos, das festas, e que nós nos reunimos ali na praça e tal, naquele período ali, eu ouvi muitas pessoas que falavam assim, agora está chamando a gente e tal, mas quando estava tudo bem, chamava só gente de fora para trabalhar, né? Esses casamentos, esses eventos que a Manu faz, ela não pega mão de obra daqui. Isso é verdade, Manu? Não, não é verdade. Não é verdade, nem tem como ser verdade. Agora, acontece muitas vezes da mão de obra daqui não atender às necessidades e às exigências das pessoas. Certo. Então, assim, principalmente nessa questão de casamento e tal. mas tem muitos. Eu sempre dou preferência a fornecedores locais. E quando vem alguma empresa de fora, a contratar suporte local também. Até converso com outras pessoas que vêm de fora para fazer a mesma coisa que eu. Certo. E como não tinha uma pessoa que botava a cara, eu sempre fui, né, de botar a cara e dizer, não faça assim aqui, não. Mesmo não tendo as regras, né? Sim. E, assim, nunca houve essa proibição, mas eles exigiam coisas que eram impossíveis de cumprir aqui em Trancoso. Porque a partir do momento que você fecha numa caixa de vidro ou num salão de festas, a pessoa não quer vir mais para cá. Ela quer vir para cá para casar, pé na areia, na natureza, no meio da natureza. Então tem ficado bem complicado, mas a gente ainda tem vários lugares, né, que fazem. É uma pena, né, porque os casamentos trazem bastante turismo. Já te entristeceu muito esses julgamentos das pessoas? Não. Me entristecia lá atrás, sabe, Miro? Quando eu era mais nova. Eu dava muita importância ao que as pessoas falavam de mim. Hoje em dia, não. Manu, eu tenho percebido que você tem alguma coisa diferente. Você tocou num assunto de ter feito aí umas terapias e tal. Conta isso, por que você foi fazer essas terapias? O que mudou aí dentro da Foi por da causa cachola aí? eu sentia muitas dores. Esse tumor, ele era muito grande, tinha 5 centímetros e pegava meus nervos, né? Essa cirurgia foi bem grande. E ninguém achava. Então, achavam que, como eu era muito nervosa, estourada, que era neuropática. E me indicaram terapia e fisioterapia, terapia normal com psicólogo e tomar uns remédios. Aí eu comecei a tomar e comecei a fazer terapia até que acharam o tumor. Quando achou o tumor, eu já estava gostando da terapia. E eu não me dava bem com meu filho também. Vivia em pé de guerra com ele.
E todo mundo na rua falava, esse menino é maravilhoso. Eu falava, mas como que esse menino é bom assim? Só comigo que ele é difícil. Uhum. Aí um dia eu mergulhei muito na terapia. Eu tinha terminado esse namoro, mas o meu filho falou um dia que ele tinha pensado em atentar contra a vida por causa de minhas brigas com ele. Eu falei, não, eu preciso consertar minha cabeça. Sim. Aí eu fiz terapia assim 4 vezes por semana e hoje eu sou outra pessoa, sabe? Eu encontrei a paz. É como se tivessem tirado várias coisas ruins de dentro de mim. Hoje eu tenho um controle emocional, eu ainda preciso melhorar muito, óbvio. Mas eu devo, minha terapeuta é a pessoa mais... Quem que é a sua terapeuta? Eu nunca a vi pessoalmente, só online, é a Cris. Ela é de São Paulo, mas mora no interior de Minas hoje. E metade das pessoas que convivem comigo, ou mais da metade, amam minha terapeuta. Esses dias eu ouvi você falar do ayahuasca. Eu tomei. Como é que foi a experiência do ayahuasca? Vai lá atrás, né? Eu tomei há uns 15 anos atrás e eu estava tentando salvar meu casamento, há uns 13 anos, antes de vir morar aqui. E na hora que eu fechava os olhos, o que eu ouvia, não sei o que é aquilo, era você precisa resolver seu problema com o seu pai, para depois você resolver com o seu marido. E eu fechava os olhos, eu falava, mas eu não tenho problema com meu pai quando eu abri os olhos, né? Aí fechava os olhos, a mesma coisa, a noite inteira é isso. Aí no outro dia eu fui embora, poxa, mas tomei esse negócio para ficar aqui falando só que eu tenho um problema com meu pai. E aí, um já tinha morrido, eu acho, e o outro era vivo. Eu só vim entender agora, depois da terapia, que meio que eu fiz uma regressão, e eu vi meu padrasto, ele apareceu para mim na terapia, e falou comigo assim, que eu tinha que estava muito triste comigo. Eu falei, mas por quê? Você procura amor de pai em outras pessoas. Mas não é amor de pai que eu procuro árvore de Natal, almoço de Semana Santa, isso tudo você conquistou sozinha. O amor de pai eu lhe dei. Então, nesse dia, eu saí do fundo do poço. E ninguém nunca mais me alcançou, sabe? Sim. Digo assim, me alcançar para ter influência, me puxar para baixo, para fazer eu me sentir inferior às outras pessoas. Ou uma mulher menos importante ou com menos valor porque eu não tive pai presente. Porque isso, eu sofri muito bullying na escola, né? Muito. Certo. Por não ter pai, ou por ter um pai drogado, ou por ter um pai ausente. E é uma coisa que minha mãe já tinha me avisado que poderia acontecer, que crescer sem pai, no interior, do Nordeste, é complicado. Manu, eu acho que nossas histórias se parecem muito. Eu fui criado sem pai e sem mãe. E um certo dia eu fui levado a um psicanalista, a um cara que fazia um negócio lá e me desacordava e começava a colocar as coisas para fora. E sua história, quando você começa a falar tudo isso aí, né, com seu filho, com seu pai, houve um momento em que esse médico, ele olhou para mim e ele me deu um grito, ele disse, você precisa amar sua mãe, rapaz! E eu descobri que os problemas que eu tinha, psicológicos, emocionais, era porque eu tinha vergonha da minha mãe, porque minha mãe era alcoólatra. E todas as vezes, eu fui criado sem meu pai e sem minha mãe. A partir dos 7 anos de idade, eu tive que sair para morar com minha família rica. Por parte de minha mãe, era a família pobre. Mas por parte de meu pai, eu tive 17 irmãos, não é, comigo. Então, meu pai ficou cego, paralítico, e eu tive que ir morar com minha família. E minha mãe era alcoólatra. E quando eu via minha mãe na rua, eu me escondia dela. Quando eu via minha mãe dentro do ônibus, eu me escondia dela para que meus colegas não a vissem, porque eu tinha vergonha, porque quase sempre ela estava alcoolizada. E aquilo, eu comecei a ter sérios problemas psicológicos, não é? E passei a ser dependente de muitos psicotrópicos.
até o dia em que esse médico disse para mim que o meu problema era porque eu não amava a minha mãe, eu não aceitava. É uma questão de aceitação, A não de minha amor. mãe. Seu amor estava sempre aí. Então a gente vê que tem muita gente com muitos problemas e esses problemas estão aqui dentro. E trava tudo na sua vida. E trava tudo. E no dia que ele me disse isso, eu me abri e procurei minha mãe, dei um abraço nela, dei um beijo nela e ela já se foi, ela passou a ser o grande amor da minha vida. Quem é hoje o grande amor da vida de Manu? Meu neto. Seu netinho? Vai chegar. É. Tá na barriga, né? É. Não, acho que é meu filho, meu neto, minha mãe, minha família, meu irmão. Como é que tá você e Etielso hoje? Maravilhoso. É. E agora melhor ainda que vai te dar um neto. O meu neto, inclusive, eu acho que é um prêmio. É tipo a consagração de que eu mereci, sabe? Cheguei lá, resolvi os meus problemas e agora tá chegando a extensão, assim, o seu legado. Porque não é só dinheiro, Sim, sim. não é só a casa, não é só as empresas, o nome, a marca, ser famosa, ser reconhecida pelo trabalho. É sobre quem você é, de verdade. Sim. É sobre o que você tá deixando, tá plantando. Porque eu posso até ser mal interpretada Sim. por muitas pessoas que não me conhecem, Sim. não conhecem o meu íntimo, não conhecem o meu coração. Mas eu sei que eu sou boa. E eu Sim. sei que eu faço o melhor que eu posso por todo mundo. Então, a vida é sobre isso. Aí o sucesso, chegar lá. Quando essa criança que eu fui entendendo o que estava acontecendo, eu não tenho a menor dúvida de que é uma dádiva, sabe? De que Manu, você merece. Você conseguiu. Você está chegando lá. Você veio de lá, desse lugar, mas eu estou te deixando aqui. Parabéns, Manu. Show de bola. Eu ganhei 2 netinhos num período de 2 meses, né? E é como, não é? Dizem que é muito bom. Você... É isso aí que você está dizendo. A gente sente que valeu a pena. Né? Você se olha como... Eu me olho hoje como um super-homem. Pô, eu tenho 2 netinhos. Né? No intervalo de 2 meses. Uma ganhou e 2 meses depois a outra. Né? A que fez a propaganda para você... meu neto está com quantos meses? 8 meses. 8 meses, o outro com 6. E é uma experiência fantástica, né? Já nasceram todos Já 2. vou saber. E eu desejo que você seja uma avó maravilhosa. Manu, Trancoso sem Manu Carvalho. Acho que vai ficar um pouco sem graça. Sem vaidade, você fala isso. Sem vaidade, eu sei da minha contribuição para Trancoso. Sim. Fala sobre isso. Parece, uma vez eu vi um cara falando uma coisa interessante, de que no Brasil, você dizer que você é boa, que você é bom naquilo que você faz, transparece vaidade. Não acho. Como é que você vê isso? Eu discordo disso. Eu acho que se você é boa, você tem que dizer que você é boa. Eu sou a melhor de casamento que existe, porque eu coloco toda a minha energia, tenho um domínio sobre o assunto. Eu converso com os noivos, eu sei exatamente o que eles querem, o tipo de... Em poucas palavras, eu sei a cor. Se brincar, eu sei até o vestido que ela vai usar. Sim. Se ela me mostra o vestido, então eu sei tudo da festa. Sim. Sabe, o estilo de decoração. Porque eu me dedico, e principalmente entendendo mais sobre porque quando você se conhece, você conhece o próximo, né? Você não tem como falar do próximo se você não se conhece ainda. Então, a partir do momento que eu comecei a me conhecer, eu comecei a melhorar ainda a minha percepção. A percepção da pessoa, a percepção de valor, o que dava para mim, o que não dava mais. Aquela coisa que volta para a mente, tudo volta para o Mentalize. Então, tudo volta para onde? Pro Mentalize. Pro Mentalize. Tudo volta pro Mentalize. Que legal, vem para cá pro Mentalize. Tudo vai voltar para cá. Então, se você mentaliza, você consegue organizar tudo. Então, eu sou a melhor, hoje, no que eu faço. Eu fui a melhor divulgadora de Trancoso para eventos como um destino para corporativo. Sim. Sabe, eu vendo como lua de mel, despedida de solteira, tudo. Tem gente que reclama, porque é dissimulado, porque ganha dinheiro ganhou muito dinheiro com os eventos, fez patrimônio. Taxista ganha dinheiro com você. Todo mundo. Ambulante ganha dinheiro com você. Todo mundo, quem fala mal de mim é porque não tem vergonha na cara. É muito mais feio pra você do que pra mim. Eu não tô nem aí porque falam. Eu sei da minha contribuição. Quantos empregos eu gero, quantas pessoas
passaram por mim. Mas eu não ganho ficaram, dinheiro mas com você, aprenderam. não, Manu. Porque você tá dormindo no ponto. O que é que eu preciso fazer para ganhar dinheiro com você, Tá Manu? perdendo a oportunidade. Porque, inclusive, Ô, eu Manu, vi você numa já... feira Sim. que aconteceu agora, recentemente, nos Sim. Estados Unidos, que podcast Sim. é a mídia de 2026. É, Manu? É. Ô, Manu, você já ficou com raiva de mim alguma vez? Você já zangou comigo alguma vez? Provavelmente. Se você é polêmico também. Por quê? O que eu fiz, assim, que você ficou zangado? Eu acho que eu me lembro só numa live que você falava, eu falava. Não foi você, não? Não. Dessas lives da política. Da política, por causa de política. Política é fogo, Provavelmente. né, Eu não Manu? me meto com política. Meu irmão foi candidato contra a minha vontade. Um dia eu briguei com ele e falei, vai embora, só volte dia 6. Foi dia 5, né, a eleição. Sim, sim. Porque eu achei que ele estava sendo usado. Aham. Não gosto de política, sabe? Sim. Eu gostaria que funcionasse, infelizmente. Que funcionasse. Infelizmente. Ainda Trancoso não é estratégico, né? Uhum. Não pensa para organizar as coisas em nenhum momento. Aí ficamos com apenas um vereador. Acho que a gente gera a maioria da renda. Uhum. E não tem poder de decisão, não tem agora. Antes tinha 3, agora tem um para trazer o benefício para cá. Agora, você acredita, você viu a estrada, né? Você veio de lá para cá e eu tô fiquei gostando. surpresa. Você ficou surpreso, então? Fiquei, eu falei. Eu estou gostando muito mais agora com um vereador do que com 3. Estou sim. Foi esse ano isso aí? Agora, né? Porque a gente está só com o vereador Saulo. Né? A nossa estrada nunca foi Mandou desse bem, jeito. hein, Saulo? Parabéns. Então, pronto. Eu gosto muito de Saulo. Ele é meu amigo das antigas dos Foi eventos. meu entrevistado aqui É meu e amigo. pocou aí nas visualizações, Saulão, hein? Pode perguntar ele não vai falar mal de mim, não. Tá Ele- cuidando bem de Sapirara. Meu amigo desde o tempo que ele ficava na distribuidora, eu ligava, ele me socorria É. a qualquer hora. Saulão também, então, ganhou muito dinheiro com você também. Ganhou. Saulinho ganhou. Pô, só eu que não ganhei dinheiro com você. Ainda, Miro. Pô, vamos ver Ainda. Quem sabe daqui agora não nasce um negócio. Vamos ver o que a gente faz. Vamos pensar no futuro. Manu, tem alguma coisa que você já se arrependeu de ter feito na sua vida? Se você pudesse voltar ao tempo, Eu não trairia meu último marido. Eu só traí ele, tá? você Mas- traiu ele. Eu não trairia. Tenho vergonha. E Você não tem vergonha de falar isso. Não, mas se quem traiu foi eu, aí quem sofreu foi ele, vou ter vergonha por quê? Certo. E ele era um cara massa. Ele era, até certo ponto, sim. Ele era uma pessoa legal, bacana, me amava, mas ele não correspondeu em outras coisas, Certo, assim, de certo. trabalho e tal. Ok. Eu me senti muito sozinha em vários momentos Sim. de luta, assim. Sim. E se você pudesse ter um superpoder na sua vida, que poder que você gostaria de ter? De acabar com o câncer. Acabar com o câncer. Putz, velho. Rapaz, parece que há uma como é que se chama? Uma telepatia entre nós dois. O câncer é a pior desgraça na minha vida. Porque o câncer levou minha mãe. Minha mãe descobriu um câncer, com 15 dias ela foi embora. Não existe um só dia que eu não me lembre da minha mãe. Não existe um só dia que eu não sinta a falta dela. E eu sei que existe cura para o câncer, mas eu sei que o sistema é bruto, eu sei que esse jogo do farmacêutico é terrível, e muita gente poderia estar vivo hoje, mas não está por causa da ganância dos homens. Né? E que massa que você gostaria de ter o poder para curar o câncer. Eu gostaria de ter esse poder também, Manu. Eu Muito. gostaria. Eu teria minha mãe hoje aqui comigo. É porque também é uma coisa que você vê a pessoa morrendo aos poucos e definhando, e pessoa que você ama, né? E sofrendo aquela luta incansável e volta, e aquela falsa sobrevida. Hoje eu falei sobre isso com minha mãe no carro. Sim. Eu não tenho ninguém perto, assim, que morreu. Mas eu tenho 3 pessoas bem próximas que estão lutando contra essa doença maldita. Manu, fala pra mim de um sonho que ainda não realizou. O Miro, eu realizei todos. Que massa. Eu tô procurando sonhos, mas é porque eu cheguei numa fase que não são mais materiais, né? Sim. E não é porque eu já fiz tudo, já comprei tudo, é porque eu entendi que o sonho não é material. Talvez viagens, assim, que eu tenho lugares que eu tenho vontade de ir, mas... Fala um lugar que você tem aqui, vontade de ir. Tailândia. Tailândia.
Tailândia. Eu ia agora, mas eu vou esperar meu neto nascer, então eu vou provavelmente ano que vem. Então eu tenho vontade de fazer a viagem da Tailândia, mas pela simplicidade, a conexão, né, Sim. com tudo. A Tailândia é massa. Eu tenho um filho aqui que ele fica só vendo essas coisas dos países, né? E eu estava vendo sobre a Tailândia. É uma viagem incrível. Eu acho que é impossível você voltar a mesma pessoa depois que você for na Tailândia. Eu quero né? ir. Eu já fui lá, né? Já? Já vendo pela televisão lá, eu vi a Tailândia. Legal, legal. Eu tenho vontade de ir na Tailândia e assim, eu tenho vontade de... Já fez alguma viagem internacional já? Várias. Várias. Muitas. Pra onde, Manu? Fala aí pra mim. A primeira foi para Argentina, Paraguai, eu acho. Mentira. Pro Chile. Mas eu conheço a Europa quase toda. Eu morei em Londres por 4 meses. Eu já estava morando aqui e quis aprender a falar inglês por causa do trabalho. Isso. Fui pro Canadá, Estados Unidos. Viajei muito divulgando Trancoso Meu pai no do turismo, céu. em feiras internacionais. Eu não falava nada, mas eu levava um intérprete. Chique demais. Aí eu sentava depois, o Chua, o etnia, eu botava a mesa do Estrela depois. Que aí eu falava, é tudo isso, mas é by the beach, é pé na areia. Olha, nós tivemos o grande prazer de ter conosco aqui nos estúdios do Mentalize Manu Carvalho. Inspiração, superação, uma história de vitória, uma mulher que entendeu que mulher pode estar onde quiser, mas para chegar lá tem que ter fé. Manu, suas considerações finais. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu fiquei muito feliz também com o convite, sabe, de estar aqui. Eu gosto de prestigiar Muito obrigado. os projetos, sejam eles grandiosos ou menores. Eu gosto de prestigiar, de entender, de ajudar, de buscar patrocinador, porque tudo precisa ser muito valorizado, qualquer iniciativa que as pessoas tenham. Como ontem eu comentei que eu abri o Santo Beco lá com o bar, com cerveja de garrafa, pensando num lugar para a gente poder ir também. Sim, sim. Então eu acho que a gente precisa devolver, você vai proteger muitas coisas de Trancoso com essa voz que você tem e com aquela filha incrível que prende a atenção. Ela abre a boca para falar. Linda Liz, o nome dela. Linda, Liz, linda porque você parece com você, entende Obrigado, tudo. Manu. Muito obrigada, sou muito feliz de ter sido convidada, de ser a primeira mulher, de estar nos 30 dias. Isso. E espero voltar mais vezes e que a gente faça mais coisas juntos. Tá bom, Manu. O prazer foi todo nosso. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a todos. Eu quero dizer que possivelmente nós teremos na sexta-feira, possivelmente, né, uma outra mulher. Não sei se a gente teve a confirmação do meu amigo, não é? Aqui que eu... Deixe-me ver aqui se ele já falou, se ele me respondeu, se sim ou se não. Eu não quero falar o nome dele, mas possivelmente nós teremos aqui na sexta-feira uma outra mulher que vai estar falando, porque esse mês é o mês da mulher, né? E vai estar falando sobre a saúde da mulher. A todas as empresas... Todos os meses são da mulher, querida. Todos os meses, né, Manu? Tá bom, desculpa, vou corrigir. Todos os meses são da mulher. Não tem o dia do homem, né? Tudo da mulher. Beleza. Tá massa, eu quero agradecer a todos os colaboradores, a todas as empresas que estão acreditando, empresas que estão ligando para nós e querendo ter um patrocínio fixo com o Mentalize. Isso não me envaidece, isso me incentiva a continuar buscando trazer o melhor do mundo das notícias e de pessoas tão inspiradoras como tantos outros que aqui vieram e como Manu Carvalho. E assim chegamos ao final de mais uma edição do seu podcast Mentalize.